Olá, Eva. Olá, Olímpia. Olá. Olha, nem vais acreditar. A Então, Maria e o José tiveram uma discussão terrível. Nem se falam agora. a sério. Olha, eles também estão sempre a desentender-se, não é? Explodem com grande facilidade. E realmente no outro dia o Pedro veio assim com uma cosquice qualquer sobre isso, mas eu pensei, bem, é mais um falatório e nem liguei assim muito, sinceramente. Mas olha, sabes, o que eu queria mesmo era falar contigo sobre comunicação. Pois, isso é maravilhoso, não é? Eu adoro, nós adoramos falar sobre comunicação. Mas olha, que corte e costura também é comunicação. Também é comunicação. Acho que sim. Olha, as competências da comunicação da nossa espécie são especiais. Sim, são. Mas os animais também comunicam uns com os outros, não é? Nós sabemos isso. Isto não é único aos seres humanos. O exemplo mais dado, mas já sabes, já falámos muitas vezes sobre isso, são as abelhas. Elas têm uma linguagem da dança. Elas usam, eu não sei muito bem, mas usam um ângulo do corpo em relação à colmeia para comunicar qualquer coisa. Uma espécie de uma dança das abelhas. Nós sabemos que os macacos são muito parecidos com os humanos e eles também têm formas de comunicação, produzem diferentes sons e guinchos para comunicar. E temos os papagaios. Né? Os Uhum. papagaios imitam-nos a nós, imitam muitos sons, por isso não são propriamente as capacidades vocais que nos distinguem dos humanos. Então, o que é tão especial na comunicação humana? Exato, isso foi giro, essas que tu foste apresentando. Então, assim, a nossa linguagem, ela é subtil e incrivelmente criativa, não é? Nós conseguimos interligar um número limitado de sons para produzir um número infinito de frases e todas diferentes, não é? E é assim que nós conseguimos assimilar, armazenar e comunicar uma quantidade enorme de informação sobre o mundo que nos rodeia. E é uma capacidade igualmente incrível. Incrível e muito específica do ser humano, sim, exatamente. Mas um macaco também pode, por exemplo, avisar, cuidado, um leão, não é? Só que o ser humano pode fazer muito mais, pode dar muito mais detalhes. Podemos avisar os outros em conjunto, fazer um plano. Então, os seres humanos são mais do que só trocar informação, não é? Trocar informação é útil, mas nós somos animais sociais, nós usamos a linguagem, a comunicação de formas muito diversas para além do aviso e da troca de informação, não concordas? Concordo Tem a plenamente. ver com aquilo que tu disseste que eu acho excelente, que é a parte da criatividade, não é? Certo. E realmente os nossos círculos sociais são fundamentais para a nossa sobrevivência e reprodução, não é? E as pessoas dão muita importância a saber dos nossos círculos pessoais. Quem gosta de quem A engana Maria de quem. José, que É se verdade, respira. é verdade. Nós não conhecemos nenhuma Maria nem um José em comum, não é? Convém explicar. Senão os Sim. dois ainda acham que nós estamos na cosquiça. Eu adoro corte e costura. Mas olha, sabias que um chimpanzé já tem dificuldade em manter a coesão num grupo de 50 indivíduos? E sabes porquê? Há quem defenda que é porque não são muito bons em coscovilhice, na bisbilhotice, no falatório. Ou seja, nós, seres humanos, não somos só macacos falantes. Conversar, né? A bisbilhotice, o conversar, é um fenómeno muito único dos seres humanos. E há estudos científicos que já analisaram as conversas e a origem da bisbilhotice. A bisbilhotice, o gossip, em inglês, é alvo de investigação científica. E o que se propõe é que são mecanismos para se criarem grupos sociais, para a coesão social. E eu acho isto extremamente interessante. É super giro, sem dúvida. Olha, isso, Eva, já agora, porquê é que achas que a bisbilhotice é uma componente importante para a interação entre humanos? Sim, olha, há um psicólogo evolucionista que se chama Robin Dunbar e ele é que fez esta proposição inicial e depois a partir daí tem-se feito alguns estudos. E ele diz que a linguagem evoluiu para a coscovilhice. Ele diz mesmo isto assim, não é? A evolução da linguagem foi para isto. O gossip, eu tenho alguma dificuldade em traduzir o gossip, coscovilhice, bisbilhotice, falatório, nós já Sim, falámos assim um bocadinho temos sobre que isso perceber. Sim, e não chegámos assim a uma palavra.
E porquê? Porque ela também tem uma conotação um bocadinho negativa, que depois nós podemos falar à frente, não é? Então pensa lá no tempo em que nós gastamos nesta conversa de circunstância, não é? Muitas vezes é falar sobre quem é que fez o quê a quem, é a maior Certo. parte do tempo, acho eu, não é? Então construir relações sociais tem muito a ver com isto, com discutir eventos triviais, trocar histórias. Então a cosquice, mais uma palavra, há imensas, dar-nos informação muito útil sobre as pessoas das nossas redes sociais. E redes sociais, eu não estou a falar só do mundo digital, não é? Estou a Claro. falar de todos os nossos contactos sociais, se bem que isto é muito visível também nas redes digitais, na parte no mundo digital, não é? Então, nós queremos sempre saber quem é que tem os pormenores mais suculentos e essa pessoa ganha uma vantagem social, certo? Quem sabe mais sobre alguém ou alguma coisa. Então, esta hipótese de que o falatório é uma das teorias da evolução da linguagem é muito interessante, porque dá ênfase aos aspectos sociais da linguagem, não é? Em vez dos aspectos cognitivos, porque a linguagem, mesmo a linguagem humana, tem sido muito estudada à volta da parte cognitiva. Então, e esta parte social? Não é? Certo. Bem, então deixa-me tentar aqui resumir o que estás a dizer. As teorias sociais da evolução da linguagem, né, dão ênfase ao facto de que a linguagem é, acima de tudo, uma forma de comportamento social. Então, se os humanos fossem ermitas, não haveria esta necessidade de linguagem. Ora, E isto é um fator ignorado, não é? De certa forma, pela psicolinguística, onde o foco é nos processos cognitivos do falante. sim, Concordas? sim, Sim? exatamente. Mas olha, vamos pensar então noutra coisa também interessante. Se nos focarmos na estrutura, não é? Da linguagem, por exemplo, nós conseguimos até encontrar uma ligação entre gramática e bisbilhotice. Como? O que é que queres dizer com isso? Olha, eu acho isto muito giro. Então, nós organizamos os nossos pensamentos em frases, certo? E as frases é que são a parte criativa da linguagem. Nós temos um número limitado de palavras, mas conseguimos construir frases todas muito diferentes umas das outras e elaborar um mundo infinito de ideias. Então, os nossos pensamentos, nós transformamos-los em frases, que são como pedacinhos de bisbilhotice. Então, uma estrutura no português, por exemplo, das frases é sujeito, verbo, objeto. Então, o sujeito é quem ou o quê, o motivo da frase. Depois temos o verbo, aquilo que o sujeito fez, está a fazer ou vai fazer. Né? Já estás a perceber a cosquice da frase. Estou E depois a maioria das frases tem um objeto, que é quem ou o que é que fez uma ação a alguém. Então as frases também estão feitas nesta forma de falatório bisbilhotice. É isso, é bom, olha. Mas geralmente a bisbilhotice tem aqui uma conotação negativa, não é? Sim, sim, tem de facto. Olha, o Miguel Esteves Cardoso até tem um texto assim um bocadinho cáustico e ele diz uma coisa que eu vou ler. Diz que a bisbilhotice é o mais violento dos vícios portugueses. Devora quem a pratica, precisando da inimizade mais pura para sobreviver. E por isso é que eu acho que há tantas palavras e por isso é que eu acho que nós temos dificuldade em encontrar uma, porque esta conotação negativa existe. Mas estas teorias da cognição social são muito importantes nas relações humanas, não é? Ora, peguemos, por exemplo, na teoria da mente. Nós já falámos as duas algumas vezes da teoria da mente e até acho que poderia ser um tema interessante para uma próxima conversa. Sim, olha, é um tópico que eu adoro, teoria da mente, não é? A capacidade de ver o mundo pelos olhos de outra pessoa, não é? É realmente Sim, um tema muito de uma forma mais comum, podemos dizer que tem a ver um bocadinho com a empatia, não é? Que tu disseste que é de ver o mundo pelos olhos do outro. Segundo o Dunbar, não é, aquele psicólogo evolucionista que eu já falei, a teoria da mente é um pré-requisito para as interações sociais com sucesso, porque nos permite reconhecer estados mentais nos outros que não são explicitamente verbalizados. Não é? Então, nós conseguimos perceber a ironia, por exemplo, não é? Isso. E outros estados, a ironia não é só o único. E quando falamos com alguém podemos usar, não é, as palavras no seu sentido literal ou metaforicamente, não é? E falamos muitas vezes de forma opaca, não é? Disfarçando o significado real das coisas. Sim, eu acho que nós fazemos isso muitas vezes até. Então, esta teoria da mente é muito importante. Então, olha, a linguagem pode ter evoluído para facilitar a ligação em grupos grandes.
né? Pode ajudar-nos a aumentar a nossa rede de transmissão, o número de pessoas com quem nós comunicamos direta e indiretamente. Nós podemos atualizar as novidades, procurar conselhos, discutir situações hipotéticas, policiar quem falha no cumprimento de normas sociais. Então, esta capacidade de conversar para grupos muito grandes, falar de quem fez o quê a quem, esta rede de transmissão de informação é que nos permite ter estes grupos muito, muito grandes. Isso. Olha, adorei comunicar contigo. Boa sorte para a Maria e para o José, não é? Sim, eles que se entendam, não é nada comigo, não quero saber. Agora é a responsabilidade deles usarem estas competências todas. Olha, e até breve. Até breve. Beijinhos, bom dia. Tchau, tchau.